Olá, muito bom dia, minha deusa. Nesse domingão maravilhoso de Páscoa, estamos aqui no nosso nono dia do projeto 30 Dias de Reconexão. Hoje é um dia extremamente importante e especial, sobretudo a respeito da motivação desse projeto, porque tudo isso motivou o que me fez trazer aqui esse projeto para compartilhar com vocês foi o meu encontro com Jesus, foi o meu entendimento do mundo espiritual e o quanto que isso impacta nas nossas vidas sem a gente saber. Então, hoje é um dia que marca tudo isso, porque a gente só tem essa possibilidade de estar livre dos nossos pecados, estar livre na nossa nova vida, porque Jesus morreu e ressuscitou por nós. Então ele veio para nos libertar dessa vida de erros, aquela identidade errada que a gente tinha a respeito de nós mesmas. Então, com todo esse acontecimento, a gente hoje pode ser uma nova criatura, uma filha amada de Deus. Então, hoje eu quero trazer esse tema aí. Então, eu coloquei aí o tema de hoje, que é ressuscite com Jesus, com Cristo, né? Porque hoje eu quero te propor, nesse estudo de hoje, que você olhe para a sua vida e você observe, você decida, perceba o que é que precisa ser ressuscitado. Porque muitas vezes a gente vai se deixando levar pela nossa vida, pela correria, vai vivendo ali no piloto automático e a gente não observa aquilo que já não nos agrada mais. E a gente vai vivendo ano após ano e você não vai conquistando aquilo que você deseja. Então, hoje eu quero trazer essa reflexão para que você, nesse feriado, nesse domingo, mais tranquilo, para você refletir. Hoje a gente vai fazer também um exercício aqui, simples, mas também poderoso, que vai te trazer à mente, ali, a sua memória, o que precisa ser renovado na sua vida. Então fica aqui comigo até o final e aproveita também, eu vou aproveitar para falar que todas essas aulas que estão sendo ao vivo aqui, 6h30 da manhã no Instagram, elas estão subindo lá no meu canal do YouTube e você consegue assistir completo. Então, se hoje você chegou pela primeira vez aqui, não conhece o projeto, dá uma olhada lá nos outros vídeos, que está lá numa playlist 30 Dias de Reconexão. E lá você consegue acessar todas as aulas passadas. Então, hoje é o dia 9, então já tivemos aí 8 aulas, que são aulas poderosas, aulas que são complementares umas com as outras. E lá no final, no 30º dia, que vai ser o Dia das Mães, que a gente vai encerrar com chave de ouro esse projeto, você já vai ter uma boa base do que você precisa para você viver essa nova vida que eu te proponho, que eu acredito que é a vida de verdadeira alegria, de realização, tudo aquilo que a gente precisa realmente para viver em paz interior. Porque muitas vezes a gente fica buscando essa paz, essa alegria em acontecimentos externos, em bens materiais, em pessoas. E isso daí a gente talvez você já tenha percebido que isso não é algo que é duradouro. Às vezes um momento ali que você vai lá, encontra com a pessoa, dá umas risadas ali, mas quando você volta para casa está vazio, porque você está desconectada da sua verdadeira essência, da sua essência feminina, da sua conexão com a fonte criadora. Então, esse projeto ele tem esse objetivo e hoje, mais do que nunca, a gente tem esse objetivo de trazer à tona aquilo que precisa ser ressuscitado na sua vida, assim como Jesus ressuscitou nesse domingo de Páscoa. Então, eu já vou aqui pedir desculpa por conta da minha voz aqui meio rouca, minha garganta está bem ruim, meu nariz está corizando, mas a gente vai seguir assim, nada vai nos parar, porque esse projeto ele tem um propósito muito importante na minha e na sua vida. Então não deixe de participar das outras vezes, dos outros dias. Todos os dias estou aqui às 6h30 da manhã. Então não tem erro e a gente pode fazer esse processo juntas. É isso que eu quero fazer com você. Então, como é de praxe, né, todos os dias eu sempre pego um trecho bíblico para poder embasar todo o nosso estudo e a partir disso eu trazer as reflexões relacionadas também com o meu trabalho como terapeuta, a forma que eu ajudo mulheres, olhando não só para o lado emocional, mas também para o lado espiritual, porque na minha caminhada como terapeuta eu observei
que tem coisas sim, muitas coisas que a gente trabalha no lado emocional, de olhar para as nossas feridas da infância, a gente olhar para as questões que fizeram você se travar, vamos dizer assim, em alguns aspectos da sua vida por causa das suas vivências da sua infância, o seu relacionamento com seus pais. Só que também nesse mesmo processo eu observei que nem tudo é emocional. Tem curas que você precisa fazer que são curas espirituais, que foi o que eu precisei fazer para que hoje eu pudesse ter meu bebezinho aqui no ventre, depois de passar por 2 perdas gestacionais. Então, tudo isso que eu trago aqui com vocês, para compartilhar com vocês, foi o que eu fiz na minha vida e eu observei a mudança que isso trouxe, não só nesse assunto especificamente, mas em todos os outros. Então, hoje eu quero trabalhar aqui esse tema, que o livro é Romanos, o capítulo 6, e o versículo que eu vou trabalhar aqui é o versículo 4, que diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Isso daqui também já traz um novo ensinamento. Por quê? Muitas vezes as pessoas ainda não entendem, quem ainda não está na caminhada com Cristo, não entende, como eu não entendia, o significado das coisas, principalmente do batismo. Hoje a gente vê, né, que algumas pessoas, hoje não, né, há muito tempo, mas hoje na internet eu tenho percebido que está se popularizando mais, as pessoas estão postando isso. E eu não entendia, né? Como eu disse, eu não conhecia Cristo como realmente é, com o verdadeiro propósito que ele veio, porque depois que eu passei por todo esse processo, eu entendi que Deus enviou Jesus Cristo aqui na Terra para poder, mesmo um homem perfeito, sem nenhum pecado, pudesse morrer por nós para livrar os nossos pecados e a gente poder viver em liberdade. Então a gente que estava presa ali naquela vida de pecado, na mão do inimigo, quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente sai desse lugar de estar sendo, vamos dizer assim, comandado pelas trevas para a gente poder estar debaixo de Deus. E Jesus veio para trazer esse papel. E aí o que acontece? Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente já tem acesso à vida eterna ao lado do Pai. Mas existe também esse simbolismo de passar pelo batismo, porque quando a gente vai lá, mergulha nas águas e a gente sai, é como se a gente estivesse morrendo aquela velha identidade e a gente passa a ter uma nova identidade em Cristo Jesus. É por isso que é importante que você passe por esse processo do batismo, porque ali você está mostrando para as pessoas que você agora está renovada em Cristo. Agora você renasceu com Cristo. E aquelas coisas, aquelas suas mágoas, aqueles ressentimentos, aquela pessoa antiga que você era, aqueles comportamentos que você não se orgulha, você pode deixar para trás e sem medo, que é o que eu já falei aqui em algumas aulas, que muitas mulheres elas têm essa dificuldade de se perdoar. Às vezes você cometeu um erro no passado e ainda hoje esse erro fica aí na sua cabeça, às vezes você cometeu um erro e isso ocasionou uma separação que você não queria, ou às vezes um filho que você decidiu retirar porque a circunstância do momento, sei lá, você acreditou que era a melhor opção e hoje você tem que lidar com esse erro que você cometeu, mas quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, ele já nos libertou de tudo isso, ele apaga as nossas iniquidades. Então, tudo aquilo que a gente já fez de errado, ele apaga, ele agora te aceita como uma nova criatura. Então, se Jesus, né, o Filho de Deus perfeito, ele nos liberta dos nossos pecados, por que a gente mesmo não pode nos liberar desse erro que a gente cometeu? Então, para que a gente consiga ressuscitar em Cristo, a gente precisa abrir mão daquelas coisas que a gente fazia e que a gente vê que não faz mais sentido para a nossa vida, certo? Então, hoje, nesse domingo de Páscoa, é um chamado para a vida, é um chamado para a vida. E aí,
como eu disse, né, nenhuma de nós está presa ao que viveu. Não é porque você cometeu erros no passado que você vai ficar determinando o seu futuro a partir disso. O passado, ele serve sim para nos orientar, para nos mostrar, poxa, esse caminho aqui não deu certo, essas atitudes aqui que eu tive não me levou para o lugar que eu queria, tá tudo bem, mas agora eu vou olhar para frente. Se eu fico aqui o tempo todo olhando para trás, a vida tá passando e eu não tô vendo. Então, pare de ficar olhando para trás, de ficar se martirizando pelos seus erros, para que você possa viver essa nova vida ao lado do Pai, maravilhoso, que Ele é tão bondoso e tem tantas promessas para as nossas vidas. Mas a gente precisa ir lá e se apropriar disso. E como a gente se apropria das bênçãos, das promessas de Deus, a partir do momento em que você aceita o sacrifício de Jesus nessa cruz. Então, por isso que a gente precisa aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, se a gente quer começar essa nova vida. E o que é que significa você ressuscitar em Cristo? É você ter um novo recomeço na sua vida espiritual, na sua vida emocional e muitas vezes até na sua vida física, porque Ele te renova da cabeça aos pés à medida que você, no momento em que você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em você e Ele vai te ajudar nessa nova caminhada. Então, coisas que você gostava de fazer, que não estão alinhadas com essa nova vida, você mesmo vai perdendo a vontade, porque o Espírito Santo ele vai te ajudando nesse processo, nessa caminhada. Então, é muito importante que você tenha esse entendimento, porque você pode orar a Deus e pedir força, pedir direção, para que o Espírito Santo possa te guiar nessa nova caminhada. Porque sozinha, meu Deus, a gente não consegue chegar nos lugares que a gente precisa. Muitas vezes você foi aquela mulher que aprendeu a se virar sozinha, que teve que fazer muitas coisas sozinha por até questão de sobrevivência, dependendo da história da sua família. Mas não é certo que a gente acredite que a gente vai conseguir fazer nada sozinha, porque a gente não consegue. A gente pode até caminhar um pouco, mas logo ali a gente vai quebrar a cara. Porque eu também já fui essa pessoa de achar que eu ia conseguir, que eu era autossuficiente. Ninguém é autossuficiente, não. Todos nós precisamos de Deus para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, quando eu falo aqui de ressuscitar, é isso, é você deixar morrer essas velhas dores, os velhos hábitos, a sua velha identidade. Aquela identidade que talvez sua mãe falou tantas vezes na sua infância que você não prestava para nada, que você não era burra, que você não fazia nada certo, que você deveria ser igual sua prima fulana, ou então seu pai, que vivia lhe criticando, lhe comparando com aquelas vozes ali na sua cabeça. E hoje, ainda que você não conviva mais com esses pais, mas essas vozes deles ainda estão aí na tua mente, fazendo acreditar que você é uma pessoa que você não é. Então, quando a gente está andando com Jesus, a gente resgata essa nossa verdadeira identidade para a gente poder viver em alegria, viver com amor, com paciência, com domínio próprio e todos os frutos do Espírito, que a gente ainda vai estudar isso aqui mais para frente nesse projeto de 30 dias de reconexão. Mas é só para você saber que aquilo que você viveu no seu passado não determina quem você é e nem tampouco o que você vai ser lá na frente. Daqui para frente você pode escrever uma nova história. E com Jesus isso fica muito mais fácil, porque você vai aprendendo qual é o caminho que dá certo. É só você ler a palavra de Deus aqui, que é um manual de vida. E você vai ver, se você segue a maneira de viver como está aqui, você vai ver as bênçãos acontecendo. Então não é algo que você vai ter que ficar adivinhando, ou então você vai voltar a querer ser aquela mulher que faz tudo na força do braço. Não. É você orando diariamente a Deus, pedindo direcionamento todos os dias, para que você possa, enfim, ter esse direcionamento dele para saber o que fazer, cada passo, cada decisão que você quer tomar. Ore a Deus e pergunte antes de você sair tomando as decisões sozinha, porque isso vai fazer com que você esteja debaixo da proteção de Deus. Quando a gente está andando e sempre em oração, pedindo direcionamento a Deus, é muito mais fácil a gente acertar nas nossas escolhas, porque a gente não está fazendo da nossa cabeça, a gente está fazendo a partir daquele direcionamento. Ah, Carla, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, como é que eu sei se Deus está falando comigo ou não? Como você se sente?
Você está em paz para tomar essa decisão? Ou você está na força do braço ali decidindo por você mesma? E você está com aquela coisa na sua cabeça de manhã, de tarde, de noite, você vai dormir, aquilo ali te faz ficar inquieta? Ou você está em paz? Mesmo que você não saiba exatamente o que vai acontecer dali para frente, mas você está em paz. Como é que você se sente? É assim que você sabe como é que Deus está te respondendo. Desculpa, minha deusa, como eu disse, eu ia ter que fazer isso aqui algumas vezes, porque a situação aqui não está fácil, mas não vamos parar por causa disso. Então, uma maneira de você saber se você está no caminho certo é a paz, que na própria palavra de Deus diz que seja a paz, né, o seu árbitro, para saber se você está realmente fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Mas para isso a gente precisa estar em conexão com Ele, a gente precisa silenciar, a gente precisa estar aqui conectado. E como é que eu faço isso? Tirando os barulhos externos, toda a parte que atrapalha, tudo aquilo que é distração, que você está se ocupando aí nos seus momentos, que você não se dá o momento de você parar, conversar com Deus. E orar aqui que eu falo é você conversar com Deus como um pai amoroso. Não é fazer aquela reza decorada, não. É você conversar, falar das suas dores, das suas dúvidas, dos seus desejos. Deus, ele tem prazer em ver a gente realizando os nossos sonhos, mas para isso a gente precisa estar alinhado, porque eu não posso pedir a Deus algo que vai de encontro ao desejo dele. Mas como é que eu vou saber o que agrada a Deus? Indo para a palavra, entendendo qual é o caráter de Deus, como Deus agia no passado, porque a forma que Deus agia no passado é a mesma do presente e do futuro. Deus, ele não muda. Deus é o mesmo. Então, tudo que tem aqui de histórias na Bíblia, de ensinamentos, tudo que ele realizou, ele pode e vai realizar na sua vida. Mas você também precisa fazer a sua parte. Porque aqui também na palavra de Deus diz que a gente precisa viver em obediência. Ah, então agora eu vou viver em obediência, em restrição, minha vida vai ser restrita? Não. Os nãos de Deus, como eu já falei aqui, são proteções para as nossas vidas. Então, quando Deus traz ali para você não fazer tal coisa, é porque Ele já sabe qual é o resultado disso. E aí, você vai lá e teima, quer fazer da sua cabeça, porque você quer satisfazer um prazer momentâneo, só que isso vai te trazer consequências. E eu já dei aula aqui sobre heranças espirituais e falei que não é só na sua vida que você vai trazer impactos negativos. Você também pode trazer consequências para os seus filhos, netos, bisnetos. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente decide fazer as coisas da nossa vontade, sendo que a gente está indo de encontro às leis espirituais. Porque isso vai fazer com que a gente abra a legalidade no mundo espiritual para que espíritos malignos influenciem a sua vida. Venha matar, roubar e destruir, que é isso que o inimigo quer. Matar, roubar e destruir a sua vida. É ter perdas financeiras, é relacionamentos falidos, é tudo de ruim que você possa vivenciar e talvez hoje você esteja vivenciando, talvez isso daí seja um sinal de que você tem legalidade, você tem porta aberta para espíritos malignos estarem agindo na sua vida. E como é que você se liberta disso? Primeiro eu recomendo que você vá lá no YouTube e assista a aula. Se eu não me engano foi o dia 3 que eu falei sobre heranças espirituais. Assista o vídeo lá. Mas como é que eu vou fazer isso? Aceitando o sacrifício de Jesus. Por isso que eu estou aqui hoje falando para a gente ressuscitar com Cristo. Porque é somente quando a gente aceita esse sacrifício de Jesus na cruz é que a gente pode viver essa nova vida, viver a nossa verdadeira identidade, independentemente do que falaram que a gente era lá no passado, na nossa infância, porque você com Cristo é uma nova criatura, você pode trabalhar e se tornar aquela mulher que você sempre sonhou e às vezes você achava que não era para você, que tal situação, tal contexto não era para você. É sim, porque você pode todas as coisas com Ele, certo? Então você precisa estar debaixo dessa proteção. E para isso a gente precisa aceitar esse sacrifício. E aí, acho que eu já falei isso aqui, o que mais que eu trouxe? Ah, sim. Então, quando eu falo que você precisa ressuscitar na sua vida, aí você vai se perguntar,
o que é que você precisa ressuscitar na sua vida. Talvez seja a sua fé, você anda afastada de Deus, você anda desconectada, você já perdeu as esperanças. Então você talvez hoje precisa renovar a sua fé. Ou então a sua alegria. Muitas mulheres até já estão tão desgastadas com a sua vida, com os acontecimentos que não estão de acordo com o que ela deseja, que acaba perdendo o brilho, sabe? Assim, não tem nem mais vontade de sorrir. Aquela mulher que já está tão sisuda, que chega nos lugares, está com aquela cara fechada. Talvez hoje você possa ser essa mulher e você precisa resgatar a sua alegria, o seu contentamento. E não precisa estar com uma vida maravilhosa para isso, não. É só a gente ter Jesus na nossa vida, que isso já é motivo de alegria. Porque a gente sabe que, mesmo nos piores momentos, Ele vai nos sustentar. E isso daí já nos empodera para que a gente possa sustentar qualquer situação, qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar eventualmente, porque na palavra de Deus também fala que a gente vai ter aflições aqui na terra. Então, não ache que porque você escolheu andar com Jesus que você vai viver a mil maravilhas, que não vai ter mais problema na sua vida. Você vai ter. Só que a forma que você encara esses problemas é muito mais branda, porque você não entra mais naquele desespero que você entrava antes. Porque você sabe que isso daí vai ser passageiro e que a vitória é certa. Com o Pai a gente tem vitória. O que mais? A sua feminilidade também pode ser algo que você está precisando ressuscitar. Talvez você se tornou aquela mulher tão dura que, tanto faz isso, tanto faz aquilo, você não tem nem vontade mais de se arrumar. Você vai de qualquer jeito, sai de qualquer jeito, você não tem mais a autoestima. Você se olha no espelho, só vê coisa para criticar. Então talvez você precise resgatar essa feminilidade. Ontem eu falei aqui do papel da mulher. Essa beleza também faz parte da gente se preocupar com o belo, porque a gente é da nossa natureza feminina, a gente querer estar em ordem, em harmonia. Então se você é aquela mulher que já sai de qualquer jeito, tudo na correria, faz tudo pelos outros, mas na hora que é pra você, não dá tempo não, vai igual uma louca, sai na rua, e aí você perdeu aquela vontade, sabe, de se arrumar. Então não tá certo isso, porque fala a verdade, você quando se arruma, que você se olha no espelho, que você tá assim com a sua roupa, que você se sente bem, com a maquiagem se você gostar, mas pelo menos está em ordem ali, o cabelo arrumado. Veja se você não se sente muito mais confiante para você sair, para você encontrar a pessoa. Agora não, você sai igual a maluca, encontra um conhecido na rua, meu Deus, fulano me encontrou daquele jeito. A gente tem que ter essa preocupação. Não porque, o que é que o outro vai pensar, mas é pela nossa forma que a gente se enxerga. Porque quando a gente se enxerga como o cocô do cavalo do bandido, é assim que o outro também vai nos enxergar. Então a gente precisa estar se sentindo ali na nossa melhor versão para que o outro também enxergue o nosso valor. A forma que a gente se porta quando a gente tem autoconfiança é totalmente diferente de que quando eu saio igual uma doida de qualquer jeito. Então essa maneira ali que eu saio, eu já saio ali achando que eu tô horrível, aí eu encontro a pessoa e passo essa sensação, porque é assim que eu tô me sentindo. Então a gente precisa sim se preocupar com isso, não se engane. Não fique falando, meu valor está no meu conhecimento, não importa a minha aparência. Importa sim, porque a forma que você se enxerga, isso está comunicando também a forma que o outro vai te enxergar. E muitas vezes você está aí falando que as pessoas não te valorizam, mas é porque você é a primeira a não se valorizar. Então aqui também fica esse recado. E talvez também o que você precisa renovar, ressuscitar, é o seu propósito. Você já anda tão no automático fazendo o que as pessoas acham que deveria fazer e você não vive aquilo que Deus preparou para você. Porque todas nós temos um propósito específico e aí você fica aí vivendo para agradar o que as pessoas falam, o que é que a sociedade diz, que é sucesso na carreira, no relacionamento, e você vai empurrando com a barriga uma coisa que você vê que não está alinhado. Então, talvez hoje seja um dia de você ressuscitar o seu propósito. Carla, como é que eu vou descobrir meu propósito? Acompanhe esse projeto, assista as aulas passadas lá no meu canal do YouTube, participe aqui das próximas, todos os dias, 6h30 da manhã, estamos aqui até o Dia das Mães, teremos lives diárias para justamente te ajudar a se reconectar com o seu propósito. Então não tem desculpa, você tem um caminho aqui,
gratuitamente, que você está tendo essa oportunidade de você entender esse lado, à luz da palavra de Deus, que é a verdade, que é a verdade. Então, também, uma outra coisa também que eu vejo que muitas mulheres estão precisando ressuscitar é a coragem. Você hoje não está satisfeita com a sua vida, mas você não tem coragem de mudar, de olhar para a sua, sei lá, seja o seu lado profissional, você quer mudar, mas, ai meu Deus, o que é que vai ser? E se eu começar a fazer uma nova profissão? Ou então, que você se mantenha naquela profissão, mas em outro lugar. Ah, mas é um relacionamento que está falido aqui, um namoro que não evolui para um casamento, fica aquela enrolação ali, anos e anos, e você está ali empurrando, porque, ai meu Deus, como é que vai ser minha vida sem ele? Já tem tanto tempo que eu estou com ele. E você vai se contentando, sabe, assim, com uma vida medíocre, sendo que quando você decide assumir o controle da sua vida e você tem coragem para tomar decisões, isso vai te levar para um nível muito mais elevado. E você hoje está aí, se prendendo à sua vida, às pessoas que estão te cercando, às vezes amizades que não estão te levando para lugar nenhum. E você não tem coragem de sair dessa situação. Então hoje o meu convite é o que você precisa ressuscitar. E aí, como que eu posso ressuscitar? Então eu coloquei aqui 4 ações que vão te direcionar para esse caminho, já para a gente finalizar aqui nosso estudo de hoje. Quais são essas 4 ações? Primeiro é você se render. É você render-se a Deus, a Jesus, entregar e falar, ó Deus, eu sozinha já vi, foi a minha vida toda aí até agora e não cheguei no lugar que eu queria. Eu já vi que eu não consigo sozinha, eu preciso da tua ajuda. Eu quero caminhar com Jesus. Então, quando você se rende, você já se coloca nesse lugar de humildade e buscar entender, né, o que é que você precisa mudar de fato na sua rotina para que você possa, então, estar mais conectada com o Pai. Depois você vai declarar que você não é mais aquela pessoa que você era. É aquilo que eu disse, é você abrir mão da velha criatura, das suas dores, de tudo que de ruim que já passou na sua vida, você abre mão disso. Se liberte disso, se perdoe. É muito importante isso, o auto-perdão é muito importante. Eu, como terapeuta, vejo que uma das maiores dificuldades da mulher nesse processo de autoconhecimento é ela se perdoar. E sem o perdão você não consegue, porque até mesmo Deus nos chama. Para que a gente possa ter o perdão de Deus, a gente tem que perdoar uns aos outros e a gente mesma. Então, se você não se perdoa, como é que você vai ter o perdão de Deus? É muito importante, isso é uma condição, não é uma opção, é condição para que você possa andar com Deus. E o terceiro ponto, agir diferente. Você agora que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem que andar como uma nova criatura, uma mulher curada, uma mulher que tem uma nova identidade, que na verdade é a sua verdadeira identidade, que você deixou ela ser distorcida ao longo do caminho. Mas essa é a sua identidade desde o início. Então, você tem que já assumir essa verdadeira identidade, que é uma mulher curada, uma mulher perdoada por Deus. Tudo aquilo de ruim que você já fez já foi perdoado. E o quarto passo é você se conectar diariamente. Como que eu faço para me conectar? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? A Bíblia. Lê a Bíblia todos os dias. Nem que seja um capítulozinho. Ah, não consigo ler um capítulo. Pega um tópico ali e lê. Uma hora você vai acabar. Acabou, lê de novo. Porque cada vez a palavra de Deus ela é viva. Cada vez que você lê, você tem um novo aprendizado. E à medida que você busca, você vai tendo mais de Deus. Que é isso que ele diz. Quanto mais você buscar, mais você vai ter. Então, ouvir pregações, ouvir louvores. Mas o principal é a oração. É você estar lendo a palavra de Deus. E uma coisa também que ajuda muito você a se conectar é jejum. É fazer jejum para você estar enfraquecendo a sua carne e fortalecer o seu espírito. Então, muitas mulheres se sentem distantes de Deus. E eu digo a você porque o ano passado eu fiz alguns jejuns. Agora eu estou grávida, eu não posso fazer jejum. Mas
total, né? Fazer jejum total, não posso. Mas se você puder e tiver condição, né, de saúde para isso, porque às vezes a pessoa tem algum problema de saúde que não é bom você fazer um jejum total. Mas um jejum ali, pular uma refeição, alguma coisa que seja muito importante para você, você abrir mão de um desejo ali para satisfazer a sua carne, para você fortalecer o seu espírito. É uma maneira muito eficiente para você conseguir se aproximar mais de Deus. Então, o jejum também é uma coisa que eu recomendo, principalmente se você está nessa caminhada com Deus. Então, jejum, oração, leitura da palavra e ouvir pregações ali vão ser maneiras de você entender o caráter de Deus. Porque quanto mais a gente entende o caráter de Deus, a gente fortalece a nossa fé. Porque, como eu disse, Deus é o mesmo, Ele não muda. Quem Ele foi no passado é o mesmo no presente e no futuro. Então, você pode se apropriar das bênçãos que Deus fez na vida de outras pessoas, porque Ele também vai fazer na sua, se forem pedidos que estejam alinhados com a palavra de Deus, certo? E aí, para finalizar, eu quero fazer um exercício aqui rápido, mas que é um exercício importante para você refletir aí. Então, eu vou pedir que você feche os olhos, faça 3 respirações profundas. Então, inspira, solta o ar, mais uma vez, inspira, solta o ar, concentra nesse momento presente, inspira mais uma vez e solta o ar. E aí agora você vai refletir o que precisa ser ressuscitado na sua vida hoje. O que é que veio na sua cabeça aí? Relacionamento, postura, comportamento, vícios, que precisa sair da sua vida para que o novo entre. Pergunta aí mais uma vez, o que é que precisa permanecer lá enterrado nesse processo aí de renovo? O que é que você precisa abandonar de uma vez por todas na sua vida? Relacionamentos abusivos, comportamentos, agressividade, raiva excessiva, que você anda cultivando aí, que está te atrapalhando a viver a vida que você quer viver. E agora você pode anotar essas coisas que vieram e você pode depois, com mais calma, fazer essa avaliação e anotar tudo aquilo que precisa sair. Você pode até pegar uma folha de papel, dividir assim no meio e colocar o que precisa entrar na minha vida e o que precisa sair. E essa parte aí do que precisa entrar, você vai olhar o que é que precisa ser renovado. É a sua fé, é a sua alegria, é o seu contentamento nas pequenas coisas. O que é que precisa ter ali de bom? Aí você vai olhar para a sua vida dessa forma e da mesma forma você vai fazer o que precisa sair. Se são vícios, se são comportamentos, são pessoas, tem que sair pessoas da sua vida, anote. E depois pense nas ações que você vai precisar ter para você executar isso. Não adianta só anotar, fulano tem que sair da minha vida e continuar saindo com essa pessoa normalmente. Comece a se afastar, comece a negar convites. É isso que a gente precisa fazer. Porque se a gente quer viver uma nova vida, a gente não pode ficar com velhos hábitos que são destrutivos. Tá bom, minha deusa? Então, acho que hoje também o nosso estudo aqui foi muito importante, porque trouxe um entendimento para aqueles que ainda não vivem em Cristo, não entendem bem o que significa esse dia da Páscoa, né? De você ter ali o dia em que comemora a ressurreição de Cristo e como que a gente pode trazer isso para a nossa vida, para a gente viver essa verdadeira alegria ao lado do Pai. E antes mesmo que a gente já tenha a bênção de viver na eternidade com Deus, a gente já pode experimentar as maravilhas aqui na Terra, quando a gente está alinhado com tudo isso que está aqui. Então hoje foi mais uma pílulazinha para você trabalhar
em você para se reconectar. Então, mais uma vez, fica aqui o meu convite. Se você chegou aqui do meio para o final e não assistiu do início, você pode assistir ainda hoje lá no meu canal do YouTube, assim também como as aulas anteriores. Então já tivemos aí 8 aulas, hoje aqui é a 9ª. Então você consegue assistir todas elas lá no meu canal do YouTube e sempre o link tá ficando no Story. Então eu vou subir essa aula aqui lá no YouTube hoje e eu já disponibilizo no Story para você acessar. Não deixe de ver que já são conteúdos muito poderosos que eu tenho certeza que se você aplicar, você já vai ver grande diferença na sua vida, tá bom? Então, amanhã temos esse encontro marcado aí às 6h30 da manhã e eu te espero aqui no Instagram, tá bom, meu Deus? Um grande beijo, fica com Deus.